Boa noite, gente. Meu nome é Elisa Iringer, eu sou pediatra. Vou falar hoje com vocês um pouco sobre amamentação. Amamentação, amor, saúde e conexão. Aqui. Por que que é importante a gente falar sobre a amamentação? Primeiro, porque ela é boa para o bebê. Em qual sentido? Ajuda a fortalecer a imunidade do bebê, e isso de uma maneira muito expressiva. Diminui infecções respiratórias, diminui as internações por pneumonia, diminui otite, diminui diarreias, reduz o risco de alergias e da criança ser obesa no futuro. Então, quando a gente começa a amamentar o bebê, a gente está prevenindo doenças desde a infância até a fase adulta, até que ele tenha, por exemplo, uma obesidade quando for adulto. Ajuda a estreitar o vínculo afetivo, né, com a mãe, pela liberação hormonal que ocorre ali durante a amamentação, e ajuda a desenvolver também o cérebro da criança, ajuda no desenvolvimento neurológico, melhora o QI, e crianças que foram amamentadas, saiu um estudo interessantíssimo em 2015, dizendo que elas têm mais chances de ter melhores salários e até atingirem níveis de escolaridade maior. E também é muito bom para a mãe, tem várias vantagens para a mãe. Reduz o sangramento no período do pós-parto e ajuda a retração uterina, que é o útero voltar para o lugar depois de ter ganhado o bebê. Reduz o risco de câncer de mama e de ovário e ajuda também na perda de peso, além de ser econômico e prático. As fórmulas infantis são caras e não têm, né, a mesma composição do leite materno, principalmente na questão de proteção imunológica, além de ser um gasto financeiro e da praticidade, que é você amamentar, poder amamentar em qualquer lugar, você tá com o alimento sempre disponível para o seu bebê, ao invés de ter que preparar uma mamadeira, levar as, a fórmula, a água, toda a higienização, enfim. E melhora também a confiança da mãe em relação à sua maternidade, ao que ela está vivenciando. O grande problema é que nem tudo são flores. E a amamentação, muito comumente, mais do que é mais comum ter problemas do que ter uma amamentação zerada de problemas, ela traz alguns problemas. Por exemplo, fissura e dor no mamilo, engurgitamento mamário, que é quando a mama fica muito cheia, muito túrgida, mastite, que é a infecção da mama. Às vezes o bebê pode ter uma sucção fraca, principalmente quando o bebê é prematuro, além de ter muita ansiedade da mãe em relação a dúvidas da quantidade do leite, se o leite é suficiente, se não está sendo. E tudo isso é, gera um componente emocional que pode afetar muito as mães, trazendo aí uma insegurança, trazendo uma sensação de frustração por não conseguir amamentar, uma quebra da expectativa que se criou em relação à amamentação e uma cobrança muito grande, em relação a ter ou não realizado a amamentação, a se sentir, suficiente para o bebê. Porque é aquela frase, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mãe geralmente gosta de carregar culpas que às vezes nem são dela, né? Às vezes outros problemas estão muito além disso, assim, e a mãe se sente culpada, carrega aquela cobrança dela, e tem muita cobrança externa também, muitos palpites, muitas pessoas de fora que falam que tem que fazer assim, tem que fazer assado, e isso vai gerando uma carga emocional para a mãe que pode atrapalhar esse processo que é já por si só difícil e além do cansaço e da sobrecarga. Mas a boa notícia é que a maioria desses problemas, eles podem ser solucionados com o apoio adequado. Então, quanto mais informação, quanto mais apoio, quanto mais uma rede de apoio, né, rede firmada e competente,
principalmente dos seus próprios familiares, do seu companheiro que estiver com você. Tudo isso vai te ajudar a passar por isso de uma maneira mais tranquila. E é essa frase que peguei de uma aula da Renara: quanto mais você aprende, menos você teme. Quanto mais informação a gente recebe, mais fácil a gente vai conseguir lidar com esse processo. Então, vamos à parte mais prática, né? Sobre a pega. Como que deve ser a pega correta? A gente precisa entender esses tópicos que são mais claros, assim, porque quando a gente for dar de mamar, na hora você vai lembrar. Além disso, depois você vai ser reforçado, né? Tudo isso na maternidade, na consulta, com o pediatra, e aí você vai lembrando e vai conseguindo ajustar melhor. A pega. A pega correta é um dos principais fatores para ter sucesso na amamentação. Para o bebê conseguir extrair o leite adequadamente e para o peito não ficar machucado, não ter fissura, não ter rachadura. Então, eu tenho aqui uma maminha didática. Como que o bebê deve abocanhar a mama? A boca tem que estar sempre bem aberta. Aqui a boquinha do bebê, ele tem que estar bem aberta e abocanhar a grande parte da areola, que é essa parte escura, e não abocanhar só aqui o bico. Pode falar, Renata. Eu gosto de dar um exemplo. Quando a gente vai comer um x-tudo, a gente faz Uhum. como para comer o x-tudo? A gente pega assim o lanche, amassa e morde. Porque se a É, gente não amassar, a gente só vai pegar o que? A alface. O alface rasga a face. A gente não quer alface, a gente quer o bacon do lanche. Ninguém tá comendo x-tudo por causa da alface. E aí eu falo que é a mesma coisa. Lembra que a mama é um sanduíche. Aperta para o bebê pegar o bacon. Porque se ele é. pegar só o alface, vai machucar. Só que ele não vai conseguir extrair o leite e ele vai ferir o mamilo. E depois que se ficar ferindo, aí vai doer muito e aí você vai querer desistir, E né, uma Renata? outra dica que eu dou assim de quem amamentou 5 anos é, Meu melhor exemplo para essa aula, eu falo que Renata. Donatello é o orgulho das pediatras. Aham. Imagina, eu gosto muito de dar exemplos assim práticos. Imagina uma bola de futebol. A gente não consegue morder uma bola de futebol, que o peito vai estar muito cheio de Ele leite. Então, vai sempre dá uma massagenzinha. Ai, mas eu tenho que tirar 10, 20, 30 ml. Não, gente, ordenha de alívio é tiquinho, é só para o peito amolecer para que o bebê consiga fazer isso. Amassar e mamar do jeitinho exatamente. que Elisa fez ali Na- na maminha. Mas não é bom o exemplo do lanche? Ótimo, adorei. Vou começar a usar esse exemplo. Te libero. É, isso. Então, ó, a boca vai abocanhar aqui grande parte da areola. Com isso, ela vai esconder grande parte dessa areola, principalmente a parte inferior. O lábio do bebê, ele tem que estar evertido. O que que é isso? Para fora, boquinha de peixe, né? O lábio dobra para fora sempre, para não machucar o peito. Às vezes ele coloca para dentro de novo, né? Ele tá aqui, às vezes ele faz assim. Aí você pode ir lá no queixinho dele, dar uma puxadinha para ele abrir a boquinha. Isso aí. É importante a posição, a cabeça está sempre alinhada com o tronco, nunca virado e curvado. Cabeça alinhada com o tronco, bem posicionado. O queixo toca levemente a mama e sempre a barriga da mãe encosta na barriga do bebê. Gosto de dar um outro exemplo nisso da barriguinha tá alinhada. Façam aí, Uhum. meninas, ó. Sentem retinho e vira só o pescoço assim, ó. Engole saliva. Fácil ou difícil? Mais difícil. Agora, engole a saliva com a cabeça reta, ó. Mais fácil. A gente quer pegar, imagina que meu desodorante é o bebê, porque eu não tô com nenhuma boneca aqui. A gente quer pegar a criança, botar ela com a barriga para cima e virar o pescoço. Coitada da criança, mal saiu da barriga, não sabe nem respirar direito. E aí, então, é barriguinha com barriguinha, é a barriga do bebê com a sua barriga. Se você que Isso. é um adulto
Se eu deixar a barriga reta e só virar seu pescoço, você vai engolir a saliva com dificuldade. Você já faz isso há 30, eu faço há 33 anos. O bebê tem dias, tem horas e a gente fica cobrando. Então, alinha a barriguinha. Lembra sempre disso da saliva. A barriguinha do bebê com a sua barriga, com o seu peito. Porque ele vai engolir mais fácil, ele vai fazer o movimento mais fácil. Era só isso. Exatamente. Aí as principais posições, né, para amamentar. A de cavalinho, que você apoia o bebê, como nessa primeira imagem, na sua perna, e ele fica levantado com o tronco, e aí você segura. Sempre essas questões da pega é a mesma coisa. A boca aberta, a boca bem amarela, mamilo invertido. A posição tradicional, que ele vai apoiar a cabeça no seu antebraço e a mãozinha vai sustentar o corpo. E aqui, ó, eu coloquei essa foto estrategicamente, porque ela tá pegando, veja como ela apoia a mama. É com a mão em C. O que é isso? Você põe esses dedos aqui embaixo da mama para apoiar, dar sustentação, e esse dedo vem aqui em cima, o polegar. Essa forma é a melhor forma de segurar a mama. Quando a gente, é muito comum a gente fazer aqui, ó, assim, para segurar. Só que quando a gente faz essa tesoura, às vezes a gente atrapalha o fluxo do leite. Então, lembrar de deixar a mão em C. A posição invertida, às vezes é bom para quem tiver gêmeos, conseguir colocar os dois no mesmo peito, ou porque se posiciona melhor. A questão da posição é muito individual, você vai encontrar a posição que você fique mais confortável, que aí o bebê vem aqui por trás. Ou deitada de lado também é uma possibilidade aí quando você estiver no puerpério, com dificuldade de movimentar e tudo, mas é uma posição que exige um pouco mais de cuidado, no sentido da mãe poder adormecer, né? Então, exige um pouco mais de cuidado para não ter nenhum risco. Então, Em relação ao tempo, pode deixa eu só falar. fazer um outro comentário que eu percebo muito nas gestantes, principalmente assim que os bebês nascem. A gente, você consegue voltar na seu outro negocinho? A gente acha que a gente é mulher elástico, mas o nosso peito não é mulher elástico. Não é o nosso peito que vai até o bebê. É o bebê, se vocês observarem todas as imagens, ó, todos o seio tá sustentado. É o bebê que vai até a boca, ninguém é mulher elástico. Não é o seu peito, porque senão você vai ficar com dor de ficar toda torta, experiência própria, gente. Então, Dá senta um... alinhada, em posição confortável para você e traga o seu bebê para o peito. Não é o seu peito que vai até o bebê. Quando a gente come, não é a nossa boca que vai no prato, né? A colher que vem à nossa boca é a mesma coisa. É o bebê que vai ao peito. Aí, de novo. Perfeito. Então, a questão do tempo. É muito comum as mães ficarem muito preocupadas e ansiosas com o tempo da mamada, mas a gente recomenda que você se desprenda um pouco do relógio. Por quê? Alguns bebês mamam 5 minutos e é uma mamada efetiva. Alguns bebês precisam de mais tempo para mamar. Então, não fica preso muito nisso, sabe? Desapega do relógio e deixa a mamada em livre demanda, que é o que a gente prefere. Só com uma ressalva que nas primeiras semanas é importante não espaçar muito de 3 horas, porque pelo risco do bebê ter hipoglicemia, mas isso é só para as primeiras semanas. Depois é realmente livre demanda. O que é isso? O bebê chorou, quer mamar, dá de mamar. E aí vai depender. Às vezes pode ser de hora em hora, às vezes pode demorar 4 horas. E o que você quer Não, falar? eu de novo. É porque elas ficam perguntando assim: como eu vou saber? Gente, o peito de vocês vai dar sinal daqui um, um tempo, assim, não é muito tempo, não, é coisa de dias. A gente vai entender a nossa livre demanda e a livre demanda do bebê. Antes do bebê querer mamar, o seu peito vai falar que está na hora de mamar. Eu lembro, assim, de até. Não, Donatello parou de mamar em agosto do ano passado. De estar, às vezes, no hospital, ser um horário que ele mamaria se eu estivesse em casa para dormir, enfim, alguma coisa, e o meu peito dá o sinal. Como assim, Renata, dá o sinal? Vai formigar,
vai dar uma, como se tivesse uma agulhinha vindo lá de dentro. Então, vocês vão saber, não precisam de se preocupar com isso, porque a livre demanda vai ser do bebê como de vocês também, vocês vão sentir. Exato, o horário, assim, né? E aí, o que que é importante aí? Você falou que você vai sentir no seio, né? Uma dúvida muito comum que as mães têm é quando que eu esvaziei a mão. Tá vendo essa imagem aí? Tá, tem os dois leites, que o primeiro, que é esse leite mais ralo, é o leite anterior. É o primeiro leite que vai quando o bebê começa a mamar, esse é o leite que vem primeiro. Esse leite é muito rico em água para hidratar o bebê e também em anticorpos. O leite que é mais posterior, que é mais do final da mamada, é um leite que é rico em gorduras, que é aquele leite que vai trazer mais caloria para o seu bebê crescer e se desenvolver mais forte. Então, só que não existe uma torneirinha aqui que vai falar: ah, parou de vazar, agora acabou o leite, porque é um processo contínuo. Então, o que que você vai perceber? Primeiro, sua mama está muito cheia quando você vai mamar, e depois a mama fica murcha mesmo. Mas ele nunca seca, né? Nunca você vai espremer e vai ter nada. Então, você vai perceber pela palpação, pela sensação de que a mama já está murcha. E aí, quando essa mama esvaziou, você vai tentar ainda nessa mamada dar outra mama. Isso é importante para o bebê conseguir ficar mais tempo entre uma mamada e outra e sustentar melhor. Então, é bom você tentar dar os dois peitos em cada mamada. Em relação ao colostro, o colostro é aquele leite dos primeiros dias. Ele é um leite ralo, ele é um leite aguado, que tem um aspecto que de água de rocha, assim, que a gente fala, parece uma água suja. Esse leite é o leite que sustenta o bebê nos primeiros dias. E ele traz muita preocupação por conta desse aspecto dele e porque também a quantidade dele é pouca, mas a natureza é perfeita. O bebê, nos primeiros dias, ele tem um estômago também muito pequeno, do tamanho de uma cereja, no primeiro dia, do, a partir do terceiro dia, do tamanho de uma noz, bem pequeno, e a partir ali de uma semana ele vai atingir o tamanho de um pêssego. Então, esse leite dos primeiros dias, ele é sim suficiente para sustentar o bebê nesse início. E o aspecto dele é assim, porque ele é um leite diferente mesmo, ele é um leite cheio de anticorpos, que é a primeira vacina que o bebê toma e vai proteger o bebê contra muitas doenças. Então, é um leite muito importante. Passado aí de 3 a 7 dias, vai descer um outro tipo de leite depois do colostro, que é o leite mesmo, né? Que é da mamada, que vai fazer o bebê engordar mais. Esse período é chamado de apojadura, que é a descida do leite. E ela é um período que vem acompanhado também de muita aflição, porque é um processo que às vezes a mama fica muito dura, muito cheia e pode causar um incômodo muito grande na mãe, incluindo assim ter sintomas como uma febre, um tremor, um mal-estar, e ele ocorre entre o terceiro e sétimo dia mais ou menos. O que que a gente pode fazer para aliviar nesse período? Extrair um pouco do leite. Aí, como é que a gente vai fazer essa extração? Isso aqui que eu vou ensinar não é só para o período da pojadura, é para a amamentação. Fazer uma massagem circular no peito aqui com as pontas dos dedos, tá vendo? Você circula toda a mama. E aí, às vezes, você percebe uma parte está mais endurecida, aí você massageia melhor. E aí você vem com o seu polegar aqui entre a parte clara com a escura, na divisão da areola, e o indicador embaixo. E aí você aperta para baixo, assim, ó, para dentro, sabe? Para dentro e para baixo. E aí você extrai um pouco do leite, essa extração manual que a gente faz. E outra coisa que pode ajudar é compressa fria, botar na água gelada, colocar compressas geladas na mama,
que o frio ajuda. Às vezes a mãe tem uma tendência a querer colocar na água quente debaixo do chuveiro, mas aí a água quente pode piorar, porque vai aumentar a circulação sanguínea ali na mama e a mama pode ficar ainda mais cheia. Sobre alguns acessórios que a gente deve ou não comprar, investir o dinheiro, né? É bom evitar essas conchas de amamentação, porque elas são plásticas e aí ela pode acumular ali calor, leite, então fica um ambiente quente e úmido, muito propício para crescimento de fungo e bactéria. Então a gente deve evitar esse tipo de dispositivo. Agora, o que que é bom, que pode ajudar, que pode valer a pena? Essas roscas de amamentação, tipo dessa imagem aqui. Não é caro para comprar, mas eu deixei essa segunda imagem mostrando que ela foi feita com paninho, com lenço. Então, você pode fazer a sua rosquinha com um lencinho, um paninho de boca, meia, tá? Para dizer, eu quero dizer assim, que é acessível para qualquer pessoa. É só fazer e rolar o paninho de forma circular. E aí você coloca aqui na mama, porque isso ajuda a deixar o mamilo respirar e dar um descanso entre uma mamada e outra. Principalmente quando o mamilo, no início, que o mamilo fica muito sensível, porque o bebê pega muito, pode dar as fissuras, né? Então ajuda bastante. E esse outro acessório aí é o coletor de leite. Ele não é para você ficar o dia inteiro com ele, mas no momento que seu peito estiver vazando mais, às vezes quando você está amamentando de um lado, o outro pode começar a vazar. Bom, vamos lembrar de algumas coisas, então, que a amamentação não é instintiva e nem tão romantizada como às vezes a gente pode parecer, né? Eu acho que antes de eu ser médica, assim, eu achava que amamentar é só colocar o bebê no peito que vai dar tudo certo, né? Porque a natureza é assim, enfim. Mas a verdade é que ela pode trazer muitos desafios, mas também pode ser aprendida com o apoio adequado, com uma rede de apoio, com o apoio profissional, e com o que vocês estão fazendo hoje, por exemplo, né, que é buscar informação, se dedicarem aqui, tá aqui em plena terça-feira, esse horário, aprendendo, isso pode ajudar vocês a ter uma amamentação com sucesso. Lembrar também que existem no nosso estado a facilidade dos bancos de leite que são muito eficientes. A gente tem banco de leite no HPM, no IMABA e no UCAM. E ele é aberto para todas as pessoas, não tem faixa de renda e todo, é para todos, né? Independente da classe social, No enfim. materno, inaugurou recentemente o banco de No leite também. materno? Ai, que Aham. bom. As Atualizar. meninas da Serra tá mais perto do materno, né? Excelente. Então, gente, lembrar, só ficar o meu recado aqui, né? Amamentar é transmitir vida e amor. Por mais que hajam os desafios, que vocês não, que vocês lembrem de toda a parte boa, que os primeiros dias é um processo de aprendizado, tanto de vocês quanto do bebê, mas que passada essa fase tem pessoas como a Renara que amamentam até os 5 anos. Então, passada essa fase, tudo vai ficar mais fácil. Então, assim, tentem buscar informações, buscar ajuda para que vocês não desanimem antes do tempo. Mas é claro que isso tudo vai influenciar como que vai estar o apoio de vocês, a cabeça de vocês, né? Assim, é difícil você amamentar e estar preocupada com a casa, com a comida, com o seu trabalho. Algumas mães, né, têm alguma demanda. Então, tentem mesmo tirar esse tempo, deixar as visitas de lado, deixar as outras preocupações e se preocupar com a amamentação, porque demanda muito tempo e muita energia de vocês nesse período. E contem com apoio. Procurem pessoas que possam cercar vocês antes mesmo do bebê nascer. Meninas, eu vou parar de Isso. gravar, vou fechar esse link e vou mandar outro para a gente tirar dúvida, porque falta um minutinho para não fechar na cara de vocês.
A tá gente bom? vai, aí você vai enviar para essas Eu mando pessoas o que novo link para vocês, isso aí, então tá bom. tá bom?